Olá, pessoal! Continuando com a nossa temática das tabelas e dos gráficos, hoje nós vamos trabalhar com a página 117 do nosso livro didático. Na página 117 do livro didático, vocês vão encontrar algumas tarefas, alguns gráficos que nós vamos fazer juntos. Então, eu quero que vocês me acompanhem, abram o livro lá, e esse é o exercício 5 da página 117. Vamos lá. Este é o gráfico de uma pesquisa. Uma pesquisa sempre é usada pelos estatísticos para determinar um resultado e ajudar a gente a melhorar. Por exemplo, na sala de aula, lembram que nós fizemos a pesquisa dos brinquedos favoritos? Qual era a intenção de fazer uma pesquisa sobre os brinquedos favoritos? Ora, se a corda não é um brinquedo que todo mundo gosta, o que a gente faz? A gente compra menos cordas para o recreio. Se a boneca é o brinquedo predileto, a gente compra um pouquinho mais de bonecas para poder atender ao desejo dos alunos. Então, isso é uma pesquisa que a gente faz para saber se está gostando, se não está gostando. No caso nosso aqui, do exercício 5, o que nós temos que é bem importante? Esse é o gráfico de uma pesquisa realizada na sala de aula do Caio. Ele representa o número de aniversariantes em cada mês do ano. Observe, esse gráfico está mostrando na sala do Caio o número de aniversariantes. Então, o que nós vamos ver? Em janeiro, quantos aniversariantes tem? 2. Em fevereiro tem 1. Em março tem 4. Em abril tem 1. Em maio tem 2. Em junho tem 3. Em julho tem 1. Em agosto tem 4. Em setembro tem 5. Outubro não temos nada. Nenhum aniversário em outubro. Novembro temos 2 alunos e dezembro nós temos 3 alunos que fazem aniversário. O que a professora quer que vocês observem bem? Nós temos aqui esse gráfico, aqui nessa linha horizontal nós temos os meses do ano, então são os 12 meses do ano, e aqui nessa vertical nós temos a reta numérica. Essa reta numérica, ela vai nos dar a quantidade dos itens que estão aqui. Nesse caso, vamos falar do número de aniversariantes do ano. Então, observando o gráfico, a pergunta: é possível saber que 2 alunos fazem aniversário no mês de janeiro? É verdade isso? 1, 2. Nós observamos aqui que 2 alunos fazem aniversário em janeiro. Agora a pergunta que a gente tem aqui: qual é o mês em que há mais aniversariantes? Somente olhando para as colunas vocês conseguem determinar qual é o mês que tem mais aniversariantes? O que a gente precisa fazer? Olhar para as colunas e nós já vamos saber se a nossa reta aqui só cresce, ela vai para cima e aumenta o número. Se ela só cresce, a pergunta que eu vou fazer é: qual é a coluna mais alta? Ou seja, aquela que tem mais alunos. Então, qual é o mês em que há mais aniversariantes? É o mês de setembro. Porque aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 alunos que fazem aniversário em setembro. E aí nós vamos poder ver que é a coluna mais alta do gráfico. Agora nós temos uma outra pergunta. Em qual mês não há aniversariantes? Ou seja, é 0. É no mês de outubro. Porque vocês podem observar que aqui não tem nada pintado. E qual é o numeral que corresponde a nada? É o 0. Então, quando nós não temos ninguém no gráfico, a coluna fica vazia e não há pintura. Ela não tem altura. A posição do mês que não tem ninguém fazendo aniversário, ela está quietinha, não tem ninguém ali. Então, é 0. Aqui, a pergunta, por meio do gráfico, tá? Vamos continuar observando. É possível saber quantos alunos há na classe de Caio? Que quantidade é essa? Agora vem uma questão que vai precisar de um pouquinho mais da nossa atenção. Então, assim, se nós temos todos os aniversariantes do ano da turma do Caio, aqui eu tenho 2, aqui tem 1 aniversariante, aqui tenho 4, abril tem 1, maio tem 2.
Qual é a conta que nós vamos fazer para saber, né, quantos alunos tem na sala do Caio? Muito bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos somar mês a mês quais foram os aniversariantes. E fica muito simples. Nós vamos somar e vamos com a professora aqui. Olha só, no mês de janeiro são 2 aniversariantes. Mais fevereiro, 1 aniversariante. E assim nós vamos somando. Mais 1, 2, 3, 4 aniversariantes em março. Mais 1 aniversariante em abril. Mais, vamos fazer uma sentença bem longa. 2 aniversariantes em maio. Mais 3 aniversariantes em junho. Mais 1 aniversariante em julho. 1, 2, 3, 4 aniversariantes em em agosto. Em setembro, nós temos o maior número, que é o número 5. E aqui, outubro, nós não temos nenhum, mais 2 aniversariantes em novembro, conto 1, 2 na coluna, e em dezembro eu tenho 3. Como é que eu vou fazer para organizar essa soma? Como é que eu vou fazer essa adição? Nós vamos fazer um cálculo mental e vai ser fácil, depois a gente confere aqui na tabela. 2 mais 1, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 1, 14. 14 mais 4, 18. 18 mais 5, 23. 23 mais 2, 25. 25 mais 3, 28. Eu calculei 28 alunos na sala do Caio. Vamos fazer a conta pelo gráfico? Simples, eu não precisava nem ter escrito. Eu vou somar 2 mais 1, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 1, 14. 14 mais 4, 18. 18 mais 5, eu tenho 23. 23 mais 0, nada. 23 mais 2, 25. 25 mais 3, 28. Então, nós podemos olhar, fazer o cálculo até mesmo sem registrar os números formando uma sentença. E aqui nós vamos então preencher a tabela, pessoal, tá? O que a pergunta C está dizendo para nós? Por meio do gráfico, é possível saber quantos alunos há na classe do Caio? Sim, é possível. Que quantidade é essa? 28 alunos. Então, nós já descobrimos que os 28 alunos da sala do Caio, nós já sabemos os aniversários e quantos fazem aniversário em cada mês do ano, certo, pessoal? E aí, eu posso fazer a mesma coisa preenchendo essas informações numa tabela. Fica tranquilo, em janeiro nós fazemos uma coluna com o mês do ano e do ladinho eu faço uma coluna com a quantidade de aniversariantes. Então, nós voltamos lá no gráfico e vamos olhar. Simples, nós vamos contar quantos alunos em cada mês e vamos colocar a quantidade aqui do lado. Então, agora eu tenho certeza que vocês, alunos do segundo ano, estão craques nas tabelas, nos gráficos, e daqui para frente vai ficar muito mais tranquilo a gente fazer a leitura de um gráfico e de uma tabela, certo? Então vocês vão encontrar diversos gráficos em jornais, em revistas, tabelas em jornais, em revistas, no próprio livro didático vocês vão encontrar, e aí vocês vão conseguir fazer uma leitura muito mais tranquila quando vocês organizam os dados nos gráficos e nas tabelas. Fica o meu abraço e até a próxima aula.